Naruto é um dos mangás mais influentes da indústria. Sua história inspirou muitos mangakas e muitas pessoas ao redor do mundo. Naruto é um grande fenômeno, tal qual Dragon Ball também é. E por conta disso, decidi iniciar minha jornada relendo e trazendo minhas impressões sobre essa obra maravilhosa. Olá, eu sou o Vale e nesse vídeo iremos analisar e iniciar a nossa jornada em Naruto. Irei cobrir do capítulo 1 ao 33, que é o primeiro arco do mangá, beleza? Naruto iniciou sua publicação em 21 de setembro de 99 e foi ilustrado e escrito por Masashi Kishimoto. A história do mangá inicia com a raposa de 9 caudas que atacou a Vila da Folha. Então a mesma, após uma feroz batalha, foi selada em um garoto, cujo nome é Naruto Uzumaki. Naruto é uma pessoa que ninguém da vila gosta dele porque ele é associado a um monstro que vive dentro dele. Por isso o personagem é rejeitado desde pequeno, sem pais e amigos. Naruto estuda para se tornar um ninja com o objetivo de se tornar Hokage, para as pessoas lhe respeitarem. Hokage é o cargo mais alto da vila, sendo o presidente, resumidamente, e a pessoa que representa o povo. E logo de cara, Naruto possui uma excelente introdução, né? E tudo é bem explicado de forma tranquila, com ritmo bom. Toda a parte introdutória do mangá, ela segue no ritmo legal que vai sendo trabalhado, um ritmo um pouquinho mais leve, porque a gente não sabe ainda o que essa obra nos espera. Então, em poucos capítulos, o Kishimoto já apresenta os principais personagens e deixa bem claro o objetivo do nosso protagonista logo de cara, sem muita enrolação. E a cada capítulo que lemos, ele deixa ainda mais forte a interação entre os personagens. E o que eu acho mais interessante é que o trio principal, que é o Naruto, Sasuke e a Sakura, eles já se conheciam antes mesmo da história iniciar no mangá. Então, no começo, nós leitores ficamos perdidos, porque esses personagens têm uma certa intimidade no qual não estamos habituados, mas tudo vai se encaixando no decorrer dos capítulos. O arco do Konohamaru, ele é bem interessante. Ele é um personagem que é conhecido por ser o neto do grande Hokage e quer mostrar esse valor para o mundo. E as pessoas costumam tratá-lo de forma diferente por ser neto do Hokage. E isso não acontece com o Naruto. Então, a partir daí, o personagem, ele cria uma conexão com o Naruto, porque o Naruto foi o primeiro a reconhecê-lo como Konohamaru e não como aquele garotinho neto do terceiro Hokage. E eu acho muito interessante, porque essa conexão entre os personagens é tão natural. E o Naruto, ele geralmente é o cara que ninguém dá nada pra ele, velho. Então, se a gente parar pra analisar, o primeiro amigo do Naruto é o Konohamaru. Legal isso, né? E isso acaba acendendo a admiração do personagem pelo Naruto, por tratá-lo como um igual e sem diferença. E o Naruto aqui não possui muita maturidade, o que não é um bom exemplo para o catarrento do Konohamaru. E o interessante também desse início do treinamento dos sinos é o Kakashi mostrar uma certa admiração pelos três. E eu achei isso muito legal, né? Mostra aquela criação de conexão entre os personagens. O Kakashi aqui, ele é um personagem que funciona muito bem. Eu vejo ele como um símbolo de maturidade aqui para a equipe. É ele que vai moldar esses personagens no início, fazendo com que eles comecem a amadurecer. Isso fisicamente e psicologicamente. E o Kakashi, ele é aquela figura mais velha que sempre vai trazer coisas sábias para os personagens, ensinamentos e desenvolvimento. Ele é a figura central do desenvolvimento desses personagens. Em relação às cenas de comédia e humor, eu confesso pra vocês que no início é chato. E aquela piadinha sem graça do jutsu do Naruto, né? Que, enfim, você não vê graça. Porém, a partir do começo do arco, no País das Ondas, ele começa a ganhar um tom melhor. Como você já tá habituado com os personagens, ele começa a trabalhar melhor o humor e aí Naruto começa a acertar no seu humor. Ele acaba entregando boas cenas e eu acho que isso se deve ao tempo necessário para a construção dos personagens e a interação entre eles, para ter aquela conexão e você conseguir trabalhar o humor de forma interessante. E cara,
É muito engraçado o Naruto a todo custo querer mostrar que é bom. E essas cenas dele caçando os coelhos, tacando shuriken pra, né, não mostrar que ele é um gatinho medroso, é muito engraçado, velho. Entrega boas cenas. Eu dei boas gargalhadas lendo e foi muito legal. E o mangá, ele tem uma virada de chave no início da missão no País das Ondas. Aqui ele muda o tom totalmente. Porque no início ele dá a impressão, cara, é tudo tranquilo, muito, né, bonitinho, olha, que beleza, que legal, que bacana. Mas no começo da missão do País das Ondas, você já começa a ver que o negócio não é tão simples assim, né? E aí é que eu falo que tem uma virada de chave para o mangá. Ele começa a ter um tom mais sério e ele começa a trabalhar coisas mais profundas e eu acho isso muito legal. Ele tem uma virada de tom muito boa. E aqui também serve para dar um up no Kakashi, mostrando que o personagem não é apenas um ninja qualquer. Ele possui um passado e sua fama de ninja copiador deixa tudo mais interessante. Um adendo aqui que eu gostaria de fazer é que a desculpa que o Kishimoto usou para os personagens passarem por esse perigo nessa missão no País das Ondas foi perfeita. Naruto reclamando lá que não queria essas missões velhas, queria uma missão, né, que colocasse à prova o ninja serelepe que ele era. Então o Hokage acaba dando a tarefa para eles escoltarem o Tazuna, né, que a princípio precisava voltar para a terra dele e tá tranquilo. Mas aí o personagem não tinha dinheiro para pagar um ranking de missão mais alto, no qual você precisaria de ninjas mais bem treinados. E aí, né, toda aquela questão do Naruto tá reclamando é o que faz eles continuarem na missão. É um dos pontos, não que seja o ponto central. E aí o Kakashi, claro, ele representa tudo ali, falando, olha, eu sou o brabo dos brabos, tô aqui, conta comigo, mas por conta do problema do Naruto, talvez a gente vai precisar voltar. E aí o Naruto coloca à prova o que ele mesmo disse que queria, um negócio mais sério, mostrar o que ele era de verdade. Então aí, por conta da pressão que é colocada ali, e ele se colocou nessa pressão, eles vão pra missão mesmo assim. E isso é bem legal, que mostra que o personagem, ele tem uma boa personalidade. Mesmo no medo, mesmo na pressão, ele não quer voltar atrás da sua palavra. E cara, sensacional o juramento que ele faz. E claro também que isso foi um bom exemplo para dar uma lição nele e no Sasuke. E esse mundo ninja existe, ele é perigoso e ele é real. O Sasuke, ele é um personagem habilidoso e estratégico. Se formos levar em consideração, ele é o personagem que vai mais pela lógica das coisas, diferente do Naruto, que ele é o personagem que age sem pensar. E aqui faz os personagens terem um excelente contraste na sua personalidade. Naruto, mais vida louca, Sasuke, mais contido e racional. E aí que acontece uma das coisas que eu acho super impera na obra, é a questão dos personagens serem um contraste um do outro. Eles acabam se apoiando para evoluir, eles se complementam como companheiros de equipe. E isso é legal, cara, é bacana. Em relação aos pontos negativos, a Sakura é muito irritante. Eu sei que mais pra frente ela vai melhorar, mas puta merda, eu não lembrava que nesse início ela era tão chata. Cara, que personagem irritante. É uma coisa que me incomoda, porque no começo, tanto o Naruto quanto o Sasuke, quando se apresentam para o Kakashi, eles têm objetivos muito bem definidos. Naruto quer se tornar Hokage, Sasuke quer vingar o seu clã e restaurá-lo, e Sakura... Eu quero Sasuke. Meu Deus, cara. Isso me irrita, né? Que a personagem, ela fica meio que ancorada na questão do Sasuke. Ela não ajuda em nada, mas ela tá ali falando Sasuke. Cara, é uma orihime da vida, cara. Que ódio, que ódio. Mas começam a mudar as coisas no treinamento para subir as árvores, sem as mãos. Ela ganha até um destaque e ali eu pensei que a personagem iria ganhar mais visibilidade. Enganado eu estava. Olha, mais uma coisa que devemos destacar aqui é que o Kishimoto gosta de trabalhar o seu desenvolvimento gradativo. Você não vai ver os personagens pulando daqui de um ponto e subindo absurdamente. Não, ele vai trabalhando aos poucos e aí você vai acompanhando a evolução desses personagens, o que eu acho isso muito bom, muito bom. Não é algo construído de uma hora para outra, é algo que sempre vai sendo plantado uma sementinha para aquele personagem e ele vai evoluindo. Então aqui teremos que ter paciência com a Sakura.
porque nessa primeira parte do mangá, até o final, né, da primeira parte, antes do time skip, ela é um saco. E é uma pena isso. E eu fico extremamente triste da personagem ficar meio de escanteio, não mostrar nada muito interessante, ou mesmo equilibrado como o Naruto e o Sasuke. Mas eu acho interessante colocar esse ponto pra ela, que ela tem um domínio de chakra muito eficiente, até mais que o Naruto e o Sasuke. Ou seja, ela é melhor em alguma coisa do que os dois. E isso é interessante. E isso, mais pra frente, será trabalhado na obra. Em relação à arte e à quadrinização, o Kishimoto me surpreende demais. A arte dele é incrível. E é incrível como ele consegue fazer esse jogo de ângulo. Mano, é muito super isso. Às vezes eu fico apreciando a arte do Kishimoto porque eu acho isso incrível. Os ângulos que ele usa, nossa senhora, mano, absurdo. E também o mangá possui um ótimo storytelling. Ele consegue ser muito bom em deixar o mangá com uma ótima fluidez. Não é cansativo e deixa você bem engajado com o que está acontecendo. E até mesmo no início, que tudo é mais devagar, né? O início ele tem que ser aquele início explicativo, você tem que mostrar um pouco dos personagens e tudo mais. Até nesse início, que é um pouco mais devagar, ele consegue, né, trazer uma fluidez legal para o mangá. E outra coisa que vale ressaltar aqui é que ele usou uma quantidade razoável de capítulos para a introdução do mangá. Então assim, foi uma introdução rápida, não foi uma introdução que levou 20 capítulos, um ano de publicação, não, foi uma introdução rápida e eficiente. Eu achei isso bom. E um dos grandes acertos que o mangá possui, com certeza, são as suas cenas de ação. Elas são muito boas, limpas e claras. E é de fácil entendimento para você, leitor, entender as cenas de ação, entender a fluidez de como acontece, porque a arte do Kishimoto, ela é limpa, uma arte que você consegue entender muito bem. E uma das coisas que eu achei genial aqui é como ele consegue apresentar os conceitos básicos da obra sem deixar o leitor entediante. E como ele faz isso? Usando a burrice do Naruto. Como o Naruto ele não prestava atenção nas aulas, então muitos conceitos básicos, os outros personagens explicam para ele o conceito e nós, leitores, entendemos o conceito. Então eu acho muito legal que eles usam o Naruto, a dúvida do personagem, para nos apresentar conceitos da obra. E funciona muito bem. Não é aquela loucura de tacando informação, porque os personagens estão explicando para o Naruto. E isso funciona demais, cara. Eu achei incrível. Naruto começou muito bem. Teve um bom arco e nos dá um bom gosto do que esperar daqui pra frente. E nesses 33 capítulos da obra, os personagens desenvolveram muito bem, principalmente o protagonista da obra. E está tendo um crescimento bom na medida certa. E sem contar também o papel importante do Haku e dos Zabus aqui nesse início. São personagens que trouxeram um pouco mais desse lado sombrio e da realidade do mundo ninja para os nossos protagonistas. E isso faz tudo ter um peso muito maior. Que no começo você acha que vai ser tranquilinho, na verdade se trata do mundo cruel e perigoso. E como esses personagens irão lidar com esses problemas daqui pra frente? Isso é uma questão que nós viremos nos próximos capítulos. E o que eu achei interessante é que em poucos capítulos os personagens evoluíram bastante, tanto no quesito força, no quesito personalidade, o Naruto se tornando uma pessoa mais corajosa, o Sasuke ficando mais forte e habilidoso, isso também com o Naruto, né? A Sakura tendo esse pequeno destaque do controle de chakra, ensinando para os seus parceiros. Então aqui começa a construir uma coisa muito legal e uma baita evolução em 33 capítulos, tá? Os personagens evoluíram pra caramba, cara. Então essa daí é a minha análise sobre esse primeiro arco de Naruto. Então no próximo vídeo continuaremos nossa análise. E para vocês, qual foi o melhor momento desse primeiro arco de Naruto? O que vocês mais gostam e o que vocês não gostam? Deixem nos comentários. Eu vou ficando por aqui, isso aí, falou e até a próxima.